Bom dia, chat. Hoje nós vamos reagir a 6 descobertas científicas de 2025 que mudaram tudo. Quando você sabia? Bora! Você sabia que tem um planeta lá fora que está literalmente desintegrando? Um DNA alienígena foi Morrendo. encontrado? E hoje também iremos contar para vocês uma descoberta que pode ser um marco na história da humanidade. Uma descoberta que pode mudar o mundo. Hoje, então, vamos ver junto as descobertas científicas mais bizarras de 2025. Descobertas até agora, né? Mas antes, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. De 2025, sim, que 2025 nem acabou ainda. Devia ser 2024. Como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Muita coisa em 2025 Fala pode galera, ser beleza? descoberta Pois é, ainda. 2025 mal chegou na metade e muita coisa louca já aconteceu. O clima não se decide, se é frio, se é quente. A internet tá deixando todo mundo mais maluco cada vez mais. Tem IA pra tudo quanto é lado, você nem sabe o que é verdade e o que não é. E também tem várias descobertas científicas bizarras. Então, vamos começar. DNA Bora. alienígena na Terra? Em 2025, a empresa britânica Basecamp Research intensificou suas expedições para coletar DNA de micro-organismos em locais remotos, como no Ártico e na Antártica. Muitos DNAs foram coletados. O problema é que mais da metade das amostras não se encaixavam em nenhum grupo que a gente já conhece. Isso é muito doido, né, galera? Como se Eu fossem tinha seres pensado novos, né? mal. E essa descoberta pode revolucionar a medicina, porque assim pode ser criado novos medicamentos, novas terapias e muito mais. E tudo isso estava escondido debaixo do gelo. É como se a natureza tivesse guardado esse segredo por bilhões de anos e agora estaria entregando isso pra gente. Até então, galera, como já falamos, não se sabe ao certo qual é a origem desse DNA. E muitos acreditam que isso pode ter origem de outros planetas que estão aqui na Terra há muito tempo. E essa empresa, a Basecamp, já identificou mais de 1 milhão de novas espécies, ampliando assim nosso conhecimento sobre a biodiversidade. Só tem que tomar cuidado para não tirar um vírus mortal lá de dentro, né? Tava congelado, É. nada, mata o mundo inteiro. Foi encontrado sinais de vida em um planeta. O telescópio James Webb detectou compostos químicos na atmosfera do exoplaneta K2-18b. K218b. E a ponto de comparação, esses compostos químicos aqui na Terra são produzidos por organismos vivos, indicando assim que pode existir vida nesse exoplaneta. Embora isso não seja uma prova definitiva de vida fora da Terra, é um dos indícios mais fortes até agora. E esse planeta, o K2-18b, é considerado um planeta Haitian. Com oceanos líquidos, atmosfera rica em hidrogênio. Aumentando assim as possibilidades do planeta abrigar vidas, podendo até ser semelhantes às da Terra. Será? Mas tem muita vida aqui, né? Então pode ser É. qualquer um, pode ser um micro-organismo. Um planeta que está se desintegrando. Outro planeta bem interessante que foi encontrado foi o BD-0. BD mais 05488 54868AB. Nome bonito? Imagina E depois ele lá. está literalmente se desintegrando. Ele orbita tão próximo da sua estrela que perde uma quantidade de massa equivalente ao Monte Everest toda vez que ele orbita essa estrela. É como se fosse um cometa gigante deixando um rastro de poeira enquanto ele se desintegra. Esse fenômeno é um fenômeno raro, e isso é uma oportunidade única de estudar a composição dos planetas rochosos. No caso, a decomposição, né? É, só que sobra. E o próximo passo dos cientistas é analisar o material que está sendo liberado e assim entender melhor como os planetas podem ser formados. Brasileiros encontraram bactérias que destroem o plástico. Em 2025, pesquisadores brasileiros descobriram a bactéria BR4, capaz de decompor o PET Não o animal, né? O plástico. e produzir PHB, um biopolímero de alta qualidade. Essa descoberta pode revolucionar a reciclagem, reduzindo significativamente o impacto do plástico no meio ambiente. E essa bactéria descoberta é como se fosse uma segunda chance da natureza para a gente limpar a bagunça que fizemos na Terra. E essa inovação abre portas para a produção de embalagens sustentáveis e aplicações biomédicas. O maior colosso cósmico já observado. E se eu te disser que encontraram uma estrutura no espaço tão gigantesca que faz a Via Láctea parecer uma poeira cósmica, você acreditaria? Pois é, galera, isso se chama Kipo e foi descoberto esse ano por astrônomos. Uma superestrutura que se estende por cerca de 1,4 bi... Ok. Caralho, foi desse tamanho. Ok.
milhões de anos-luz. E que contém aproximadamente 200 quadrilhões de massas solares. Não sei nem o que é isso. Bilhão, É, quadrilhão é muito... imagina o Que planeta de isso? Sol. O nome Quipu vem dos Incas, que era um antigo sistema de registros feito com cordas e nós. E esse nome foi escolhido, Quipu, pois a estrutura cósmica lembra esses padrões, com filamentos de galáxias todos entrelaçados. O Quipu é composto por um aglomerado de 68 galáxias, formando uma rede que desafia nossa noção, nosso entendimento sobre o universo. E galera, a Via Láctea, onde a gente tá, a nossa galáxia, é apenas uma galáxia. Ali tem 68 galáxias, tá ligado? Aglomerados. Tudo junto. Além do Quipu, outras 4 superestruturas foram descobertas. E somente esse grupo que foi descoberto agora Não vou falar porque eu já falei. representa aproximadamente 45% dos aglomerados de galáxias, 30% das galáxias e 25% da matéria de todo o universo observado. É como se a gente estivesse descobrindo os nós que sustentam a teia cósmica, revelando padrões que antes eram invisíveis. E o Quipu não é apenas uma curiosidade astronômica. Uma coisa grande e legal. Ela é uma peça-chave para decifrar os mistérios do nosso universo. E agora vamos anunciar para vocês a notícia que pode ser um grande marco na história, que pode mudar tudo, galera. E você está participando disso. A Microsoft anunciou o Majorana 1, um chip quântico que usa um novo estado de matéria. Novo estado da matéria, computador quântico. Como assim? Tudo ainda está no começo, mas isso pode ser o início de uma nova era da computação. Tipo um marco 10 anos. da humanidade, como Coisa o fogo. A roda, a internet e agora esse chip. Para isso acontecer, os cientistas tiveram que criar um novo estado da matéria, que não é sólida, nem líquida e nem gasosa, e também não é um plasma. É um estado novo, com propriedades quânticas, chamado topológica. A galera vai estudar isso aqui na escola. Esse material tem uma estrutura flexível, mais estável, e ele se molda de um jeito ideal para processar informação quântica. Tá, mas o que é um computador quântico e por que isso pode mudar tudo que a gente conhece? Todo computador que a gente conhece funciona com bits 0 e 1. Quanto mais avançado é um PC, mais padrões de 0 e 1 ele processa. E tudo que a gente vê no computador vem dessas combinações. Vídeo, jogo, internet... São várias combinações de 0 e 1. E os computadores fazem isso milhões de vezes por segundo. Muito rápido. Parece mágica, mas é só matemática e eletricidade. Ok, sabendo disso, agora que entra o computador quântico, que em vez de bits, ele usa qubits, que é tipo bits, só que, mano, mutantes. O qubits pode ser 0 ou 1, ou os dois ao mesmo tempo. É tipo como se fosse uma moeda girando, sem parar. E enquanto ela gira, ela é 0 e 1 ao mesmo tempo. Se for parado de um lado é cara, pro lado da coroa, Mas se ela não gira, vai parar. então ela fica Tá girando. girando. E se o nosso computador já faz o que faz com Cara e coroa? coroa, Cara, coroa, cara. cara, imagina com cara, coroa. Entendeu? Isso significa que pode testar milhões de possibilidades de uma vez só. Vou dar um exemplo. Suponhamos que hoje você tem um computador normal e você queira quebrar uma senha de 100 caracteres, certo? Ele vai fazer todas as combinações ali e vai testar uma por uma. Uma de cada vez. Já o computador quântico, ele vai processar todas as combinações que tem e vai testar todas elas de uma vez só. Ou seja, em um segundo, você já consegue ter a resolução de uma senha de 100 caracteres. Ele meio que cria ali com os qubits um multiverso onde ele trabalha e faz uma função muito rápida, tá ligado? Sim. E essa tecnologia ainda possui outras capacidades, como por exemplo o entrelaçamento quântico, que é quando um qubit sente o outro mesmo longe, como se fosse um Wi-Fi mental de qubits. Processamento, podendo assim aumentar ainda mais o processamento. E a ponto de comparação é tipo como se o PC normal fosse uma pecinha de Lego e o qubits, né, o PC quântico, fosse um Transformers, uma máquina alienígena. Mas calma que isso está no começo ainda. É como se fosse o primeiro processador criado nos anos 70, comparado com o de hoje. E se isso der certo, no futuro ele pode mudar a medicina, o clima, a segurança, a energia, prever terremotos, mudar ou estudar o DNA, né, evitar doenças e muito mais. Fazer cálculos que a gente nem imagina, tá ligado? E tudo isso num piscar de olhos enquanto o seu notebook tá ligando. Como se fosse a calculadora com Deus na matemática. E aí, qual descoberta de 2025 você achou mais irado? Comenta aqui embaixo e se você ficou interessado, surpreso com alguns dos temas que citamos, Bom, comente aí também que a gente pode é. fazer um vídeo só sobre esse assunto. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like se não deixou até agora e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal, galera. Valeu!